Crianças vão estar saindo. Pode tomar a vira também. Já virou? Esperar um pouquinho a imagem. Sejam todos bem-vindos nessa ceia. Deus tem uma direção. No final, preste atenção, no final, na hora da ceia, você vai vir aqui, você vai pegar o cálice, o pão, você vai voltar para o teu lugar, exatamente assim como está. Aí você vai cear, depois nós, os pastores, as pastoras, vamos ungir você com óleo e vamos orar para que Deus cure a tua enfermidade. Amém, Jesus. Amém? Tudo é possível? Tudo é possível? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Atos capítulo 16, no verso 22 e 26. Você pode acompanhar pelo telão. Está escrito assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Feche os olhos, vamos orar a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor. Sou grato, Deus, mais uma vez, por poder, Senhor, estar neste lugar para te adorar, para louvar a Ti e para, Deus, ouvir a Tua palavra, ser instrumento do Teu querer. Meu Deus, cada pessoa que entrou aqui, Deus, não veio por causa de homens. Pessoas vêm aqui por causa de Ti, Jesus. Porque um dia lá na cruz Tu perdoou nossos pecados. Um dia lá na cruz Tu disse: está consumado. Oh Deus, eu te louvo, Senhor, por tudo que Tu fez, por tudo que Tu faz e por tudo que Tu farás nas nossas vidas. E eu peço a Ti, ó Deus Espírito Santo, que nesta manhã, Deus, Tu te manifeste poderosamente através da palavra. Que quando, Senhor, no final nós ungirmos essas pessoas, ó Deus, e profetizarmos, determinarmos cura sobre elas, que as doenças não possam permanecer, ó Deus, que o milagre venha acontecer. Deus, eu oro para que o Espírito Santo venha nesta manhã, ó Deus, dar o entendimento da Tua palavra, que a fé seja renovada, ó Deus, e nesta fé, nesta autoridade, no nome de Jesus, é que eu profetizo que no final desse culto, pessoas estarão cheias da Tua presença, pessoas estarão curadas, o câncer vai desaparecer, o tumor vai desaparecer, a dor da coluna vai desaparecer, a diabetes vai desaparecer, a cegueira vai desaparecer, em o nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada pessoa que vai ver esse vídeo, Senhor, que quando ouvir, Senhor, esta pregação, Deus, que a fé, Deus, entre nesse coração de uma maneira tão forte, Deus, que o milagre aconteça. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu declaro que Tu não tem parte aqui neste lugar, Tu não tem parte nesse culto. Nós estamos aqui na autoridade de Jesus, e na autoridade de Jesus eu tomo agora o domínio sobre esse ambiente em o nome de Jesus. E eu te peço, ó Espírito Santo, que tudo seja conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Amém e amém. Cadê os que dão glória a Deus bem alto? Aleluia. Estão aí, glória a Deus. Amado, eu li uma palavra. Deus, nessa semana, tem falado muito ao meu coração sobre oração, sobre o poder da oração. Esse texto que eu li uma parte fala de algo tremendo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo e de Silas. A história começa contando na Bíblia que Paulo teve uma visão. Ele teve uma visão de um homem. Preste atenção, olha aqui para mim. Ele teve a visão de um homem, Deus deu uma visão de um homem,
E nessa visão, aquele homem dizia assim: passa aqui na Macedônia e nos ajude. Paulo teve essa visão. O homem dizia: passe aqui na Macedônia e nos ajude. E Paulo e Silas então foram. Eles não sabiam o que aguardava eles lá, mas eles sabiam que Deus queria que eles fossem para lá, que pessoas precisavam de ajuda, e eles foram. E a história bíblica conta que na cidade onde eles estavam, aos sábados, eles iam para um lugar de oração, perto de um rio, e ali Deus fez milagres, e eles iam ali seguindo orar. E um dia eles estavam indo ali orar, Paulo e Silas, e apareceu uma jovem que estava possessa de um demônio de adivinhação. E aquela jovem, preste atenção para você entender a palavra, e aquela jovem dava muito lucro para algumas pessoas da cidade, exercendo adivinhação, um ato diabólico. A adivinhação é um ato diabólico. E um dia Paulo se virou para essa jovem e disse: espírito, demônio, sai dela em nome de Jesus. E aquela jovem foi liberta daquele demônio. E agora aquela jovem não conseguia adivinhar mais, não podia enganar mais ninguém, porque o demônio saiu. Só que as pessoas que lucravam com aquilo se iraram e levantaram a cidade toda contra Paulo e Silas, e eles foram presos. A Bíblia começa dizendo aqui que rasgaram a roupa deles e deram muito açoites com vara deles e mandaram prender. E eles foram presos então. Eles foram presos. Aí quando eu leio isso, eu pergunto: mas Deus deu uma visão de um homem que era para ele ir lá. O homem está pedindo ajuda, agora eles estão na cadeia, estão presos. E diz que lá na cadeia eles foram presos num tronco e acorrentados no tronco. E haviam outros presos juntos ali. E agora Paulo e Silas estão nessa situação. Uma coisa que eu aprendi nas Escrituras e aprendo a cada dia, que Deus não faz nada sem propósito. Quando uma pessoa está em obediência a Deus, tudo que acontece com ela tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito quando uma pessoa está em obediência. Agora Paulo e Silas estão presos, amarrados no tronco. O que é de se esperar de uma pessoa nessa situação? Talvez muitos estariam murmurando, dizendo: puxa vida, eu obedeci a Deus, agora estou nessa situação. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer: mas eu dou dízimo e a minha vida não muda. O dízimo não muda a vida da pessoa. O que muda a vida da pessoa é uma vida de santidade na presença de Deus. O dízimo é só um fator. Mas as pessoas murmuram quando as coisas não dão certo. Paulo e Silas estavam murmurando? Não. A Bíblia diz que lá, perto da meia-noite, eles machucados, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. E diz que os outros presos estavam escutando. Agora, diz que Paulo e Silas começaram a orar. Por que eles começaram a orar? Porque eles conheciam o mistério da oração. Ontem aqui nós tivemos a reunião ministerial, eu estava falando com os pastores e líderes de grupo sobre o mistério da oração. A oração é um mistério. Que mistério é esse? Nós estamos aqui na terra, Deus está no céu, Jesus está no céu, o Espírito Santo está no nosso coração. Mas como é que eu posso ter acesso a Deus? Como é que eu, Silmar, aqui na terra, posso ter acesso a Deus? Só através da oração e da adoração. A oração é um ponto de contato. Quando uma pessoa começa a orar, a oração chega a Deus. Paulo conhecia esse mistério, Silas também, e eles começaram a orar. E penso que a oração que eles faziam, se eu estivesse ali orando, eu fazia essa oração: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Olha aí, Senhor.
apanhei, estou todo doído, levei muitos açoites, estou preso aqui, acorrentado. Nos ajuda, Senhor. Faz algo, Deus. Nos ajuda. Eles começaram a orar ali assim, pedir ajuda, né? O cara está mal, está sofrendo, está preso, está acorrentado. E eles começaram a orar. Só que quando eles começaram a orar, algo começou a acontecer. A oração é como um ponto de contato com Deus. Aquela oração, ela não ficou ali dentro daquela cadeia. Ela subiu. Ela passou o teto. Ela foi subindo. Ela passou as nuvens. Ela foi subindo. Passou as estrelas, a lua, o sol. Foi passando e chegou lá no trono de Deus. Quando chegou lá no trono, Deus levantou do trono. E Deus olhou. Eles presos lá, acorrentados. Deus só olha para nós, preste atenção, irmão. Deus só olha para nós quando nós oramos. Quando eu digo olha, se Deus vai fazer algo na nossa vida quando nós oramos. Quando uma pessoa ora, essa oração vai chegar diante de Deus. Nós cantamos agora aqui, eu creio no poder da oração. Quando o anjo tal levar, a gente canta, mas será que a gente crê no que canta? Paulo conhecia esse mistério. E ele começou a orar. Silas começaram a orar. A oração chegou diante de Deus. E quando a oração que uma pessoa faz chega diante de Deus, agora é com Deus. O que nós precisamos fazer é orar. O resto, o milagre, é com Deus. Há um texto na Bíblia, em Tiago 5, que diz assim: está alguém sofrendo? Bom, ore. Só isso. A Bíblia diz: está alguém sofrendo? Ore. Aí você lê, pô, mas é tão simples assim. Está alguém sofrendo? Bom, ore. Por que está tão simples assim? Porque há um mistério através da oração. A oração, ela chega diante de Deus. E quando chega lá, aí Deus entra com providência. E quando Deus entra com providência, Ele nunca entra da maneira que nós achamos que vai acontecer. Sabe, quando você ora e pede algo a Deus, você não consegue imaginar como aquilo vai acontecer, porque Deus é Deus do sobrenatural. Nós somos pessoas naturais, mas Deus é Deus do sobrenatural. Ele age de maneira sobrenatural. E a Bíblia diz que eles estão ali orando e cantando hinos a Deus, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e parecia que nada ia acontecer. Os presos estavam escutando, talvez alguns zombando, talvez alguns dizendo: são doidos, esses dois aí são doidos, são loucos, amarrados aí, machucados, e ficam aí orando ao Deus deles, cantando louvor nessa situação. Mas Paulo e Silas conheciam o mistério. E eles continuaram orando, orando, orando. E agora a oração chegou diante de Deus. E agora, dali para frente, é com Deus. Eu quero dizer para ti nessa noite, nessa manhã: se você orar, se você crer, quando essa oração chegar lá, aí é com Deus. E aí ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. E agora a oração chegou diante de Deus. E Deus agora entrou com providência. O que Deus fez? A Bíblia diz que veio um terremoto. Terremoto. Eu estava lendo, pesquisando sobre terremoto. Eu vou falar sobre isso aqui. Que é um terremoto? Terremoto natural. Como é que acontece um terremoto? Eu estava lendo sobre isso. Como é que acontece um terremoto que tem origem lá no mar? Como é que começa um terremoto que tem origem na terra? Existem terremotos que são naturais, que a origem deles é aqui na terra. Mas o terremoto que estamos falando aqui, não é um terremoto natural, não veio da terra. Esse terremoto veio do céu. Deus mandou um terremoto. A Bíblia conta, preste atenção, olha aqui para mim, que quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus disse as últimas palavras, ele disse: Pai, entrego o meu espírito, e ele morreu. Diz que veio um terremoto tão grande na terra, que a terra tremeu, as pedras se abriram, e os túmulos de muitos mortos foram abertos, e eles ressuscitaram. E quando Jesus ressuscitou,
ressuscitou no terceiro dia, aquelas pessoas que o túmulo foram aberto andavam pela cidade e todos viram ele. Um terremoto que veio do céu. Então, quando Deus manda um terremoto, não é um terremoto comum. Não, o terremoto de Deus vem para abençoar. O terremoto da terra, o natural, vem para destruir. O de Deus vem para abençoar. E Deus manda te dizer nesta manhã: Ele vai enviar um terremoto sobre a tua vida. Ele vai abençoar, vai ser algo tão forte, algo tão grande, que você nem imagina o que vai acontecer. E agora vem o terremoto. Eles estão orando, cantando. Daqui a pouco, os alicerces da prisão se moveram. Começaram a tremer os alicerces. E a porta da cadeia se abriram. E todos foram soltos. Eu quero falar sobre isso aqui, os alicerces da cadeia. O que é um alicerce? Naturalmente falando, um alicerce é aquilo que sustenta todo o peso de algo. Por exemplo, aqui, quando eu construí aqui, eu fiz um alicerce. Eu não sou pedreiro, então eu disse: eu vou fazer mais do que os pedreiros. Um pedreiro profissional talvez colocaria 2 fiadas de pedra e fazia cinta de cimento. Como eu não era pedreiro e não sabia fazer, eu botei 4 fiadas de pedra. Tem 4 fiadas de pedra. Esse piso aqui é da altura lá da rua. Da altura lá da rua. Tudo foi pedra que nós colocamos. Eu e um rapaz trabalhou comigo aqui. Colocamos. Então esse alicerce está sustentando todo o peso. Então o alicerce sustenta o peso. Os alicerces da prisão. Existem muitas pessoas que sofrem e não sabem por que estão sofrendo. A pessoa não sabe qual o alicerce do sofrimento dela. E é isso que Deus quer falar contigo nesta manhã. Deus quer que você venha entender qual é o alicerce do teu sofrimento. Tem pessoas que sofrem no casamento, pessoas que sofrem nas finanças, pessoas sofrem com saúde, pessoas sofrem na vida espiritual. Mas como saber a razão? Eu estava lendo sobre um psicólogo, ele falando que você deve fazer uma pergunta: por quê? E não uma vez só, perguntar várias vezes: por quê? Por quê que o meu casamento está sempre abalado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem um porquê. Tem um alicerce que está sustentando o sofrimento do teu casamento. Por quê que as minhas finanças elas não progridem? Eu estou sempre endividado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Qual é o alicerce dessa situação? E a minha doença, que não é tua, filho? E a doença que eu tenho? Qual é o alicerce? O que sustenta essa doença no meu corpo que eu não sou curado? Qual é o alicerce? E a minha vida espiritual? Por que eu vejo outros crescendo espiritualmente e eu não cresço? Por que eu vejo outros sendo abençoados espiritualmente, sendo usados por Deus e comigo não acontece? Qual é o alicerce que impede que eu cresça espiritualmente? Qual é o alicerce? Você já se perguntou? Por quê? Então se pergunta nesta manhã. Qual é o alicerce do teu sofrimento? Você já pensou nisso? O alicerce não é culpa dos outros. Não adianta você ficar pensando: é culpa da minha mulher, é culpa do meu filho, é culpa do pastor, é culpa do presidente Lula, é culpa não sei de quem. Não, o alicerce do sofrimento não é culpa dos outros. Porque se essa igreja cair, o alicerce não suportar o peso, a culpa é de quem? De quem fez o alicerce. A culpa é minha. Não adianta eu dizer: o Gabriel era muito alto, muito pesado,
O Wagner também, aí não deu, caiu tudo. Não adianta botar a culpa neles. A policial não foi bem feito. Então tem que saber por quê. Por que esse telhado uma vez caiu? Ah, foi o vento, tá? Foi o vento. Mas por quê? O vento bateu sobre várias casas e não caíram. Por que aqui caiu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que caiu? Porque o pedreiro não tinha feito a amarração. Ele simplesmente botou a madeira e não amarrou. Está entendendo o porquê? Quando você começa a perguntar o porquê, você vai entender a razão. Por quê? Qual é o alicerce do sofrimento do meu casamento? Por quê? Que um dia vai bem, outro dia vai bem, aquele dia daqui a pouco vem o mesmo problema. Mas quando se repete o mesmo problema, é espiritual. Por quê? Mas por quê? Joel, onde estava? Onde veio a reunião ministerial aqui? Fez quantos anos de casado? 47. 47? 47 anos. Ele, o Joel, ele deve 40, uma vida. Eu nasci, eu estou lá com uns 40 e pouco também, né? É uma vida. Lutas, dificuldades, alegria, mas permanecer. Está entendendo? Então, eu tenho que perguntar por quê? Por quê? Por que Deus está mandando você perguntar isso? Porque nesta manhã, preste atenção, Deus quer enviar um terremoto para abalar os alicerces do teu sofrimento. Amém, Jesus. Deus quer enviar um terremoto sobre o teu casamento. Esses alicerces, eu profetizo nesta manhã que vai vir um terremoto do céu, e os alicerces do sofrimento no teu casamento vão ser abalados, e as portas vão se abrir. Você vai ser abençoado, tua família vai ser abençoada. Eu profetizo nesta manhã, você que está vendo pela internet, Deus vai mandar um terremoto, vai vir do céu, vai abalar os alicerces do seu sofrimento, as cadeias, as algemas, elas vão ser quebradas, e você vai ser feliz como Deus quer que você seja. E veio o alicerce, veio o terremoto, sacudiu a prisão. Eu fico imaginando os presos ali. Meu Deus, vamos morrer todo mundo. Porque quando abalou os alicerces, abalou tudo. Quando Deus abala o alicerce, ele abala tudo, abala as paredes, abala o teto, abala tudo. E ele abalou, e as portas se abriram. Quando vem o terremoto de Deus sobre a nossa vida, as portas que estão fechadas se abrem. Você crê em profecia? Você que está me olhando, então levante a tua mão para cá. O Espírito Santo está mandando te dizer: o terremoto que vai vir sobre a tua vida, toda porta que está fechada, nesta manhã será aberta. Não haverá mais porta fechada. Essa porta fechada que te impede de ser feliz, que te impede de crescer, Deus manda te dizer: o terremoto que Ele está enviando nesta manhã, as portas vão se abrir. Não haverá porta fechada para você, nas finanças, na saúde, na família, na vida espiritual. Basta você acreditar no poder do Espírito Santo que está sendo derramado aqui nesta manhã. As portas se abriram e soltaram-se as prisões de todos, pessoas que estavam algemadas. Por quê? Por quê? Porque tinha um alicerce, que era a causa daquele sofrimento. Você já parou para pensar qual é a causa? Se você está sofrendo, se algo não dá certo, se algo, um sofrimento repetitivo vem sobre a tua vida, já fez essa pergunta? Por quê? Quando você fizer essa pergunta, o Espírito Santo vai te lembrar, vai te mostrar, vai te revelar o porquê. Eu lembro de uma jovem senhora, ela estava no culto, uma terça-feira, no lugar onde eu estava ministrando, e manifestou um espírito, um demônio manifestou nela, e era algo terrível. E nós começamos a atendê-la às terça-feiras, e ela vinha, eu botava uma cadeira assim, ela sentava ali, às vezes tinha
quase sempre tinha outra pessoa junto. E ela estava sofrendo. Um demônio manifestava nela. E ela falava, aí ela começava a contar. Ela disse: olha, pá, minha vida está terrível, ela dizia. Sabe, pastor, eu estou em casa, uma entidade vinha, me pegava pelos cabelos e me arrasta dentro de casa e diz que vai me matar. E às vezes está terrível, meu marido quer ir embora. Meu marido diz que eu estou louca. Eu conto isso para ele, ele não acredita. E ela diz que eu estou louca, eu tenho que ir no psiquiatra, eu estou doente. Ele não acredita que isso acontece comigo. E ela contava aquilo e eu perguntava para ela. Eu queria saber qual era o alicerce. Perguntava: tu já foi na feitiçaria, né? E ela: não, nunca. Digo: tu nunca foi na feitiçaria? Ela: nunca. Mas eu sabia que ela tinha ido por causa do espírito manifestado. Nunca. Levou a chorar uns 2 meses, ministrando ela uma vez por semana, sentado na frente dela. E ela sempre dizia que não. Mas um dia o Espírito Santo iluminou ela. E ela disse assim: pastor, eu estou lembrando agora, quando eu era criança, a minha mãe me levou num lugar e me colocaram em cima de uma mesa. E eu lembro que tinha várias velas acesas ao meu redor. O que aconteceu? Ela foi consagrada, a mãe consagrou ela a uma entidade. E aquela entidade era a dona dela, tinha legalidade sobre ela. E agora a entidade queria matar ela. Porque o diabo veio para matar, vai destruir. Quando uma pessoa se envolve com feitiçaria, a intenção de Satanás é caminhar aquela pessoa até a morte, porque ele quer a alma da pessoa, até a morte. E agora a gente descobriu o alicerce do sofrimento dela. Agora, sabia que o alicerce de todo aquele sofrimento era uma consagração que a mãe dela fez com uma entidade. E aí a gente começou a trabalhar com ela, então aí ela pediu perdão por aquilo, orando e tal. Terminou o sofrimento dela. Eu conheço uma família aqui na Santa Bel, que eu não posso citar o nome. Toda a família sofre, toda. Filho na droga, filha se envolvendo com mulher com mulher, marido na droga, sofrimento total na família. Você olha assim e diz: mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí um dia, eu e a apóstola, conversando com esse rapaz que está na droga, ele contou para nós e disse: olha, a minha mãe me levou num batuque e ofereceu a minha vida, consagrou a minha vida para um demônio, uma entidade. Ele contando. E a família continua sofrendo. Qual é o alicerce? Uma consagração que houve lá. Aquele jovem que está na droga, ele é um inocente, porque a mãe, que tem autoridade legal na terra e espiritualmente, entregou. Claro que não sabia o que estava fazendo, mas o diabo não se importa se está sabendo ou não sabe. E há o sofrimento na casa, porque tem um alicerce de sofrimento, de uma atitude lá atrás. Enquanto isso não for quebrado, o sofrimento vai estar ali. Enquanto não vier um terremoto e abalar os alicerces daquela família e abrir as portas, soltar as cadeias para continuar o sofrimento. Se não houver morte antes, que o diabo ele quer matar. A intenção de Satanás é matar, destruir a vida e levar para a morte. Então há um alicerce. Todo sofrimento tem um alicerce. Eu tenho diabetes, pastor. Mas por quê? Por quê? Por quê? Já perguntou? Por quê? Ei, você comeu doce demais.
Você não cuidou da saúde. Te falavam. Você via na televisão os médicos falando, pessoas falavam. Você deu bola? Não. Qual é o alicerce do teu sofrimento, da tua saúde? Você mesmo. Você não se cuidou. Você não se cuidou. E agora está doente. Tem um alicerce, tem que perguntar por quê? Ai, por quê? Ai, meu, por quê? Ai, eu estou assim, por quê? Aconteceu comigo. Você já perguntou mesmo por quê? Tem um alicerce. Você já sabe qual é o alicerce? Então você tem que perguntar por quê. Esquecer de culpar os outros. E perguntar o porquê desse sofrimento. Por quê? Por quê? Por quê? Então você vai descobrir qual é o alicerce. Aí quando você descobrir qual é o alicerce, você vai orar. E quando você orar, a tua oração vai chegar diante de Deus. Ou você vai chegar para os homens e mulheres de Deus e vai contar qual é o alicerce. As pessoas não contam, irmão. A maioria não conta. Está sofrendo. Eu não sei para que elas querem pastor. Muitos não acreditam no chamado do pastor. Eu vejo que uma pessoa não acredita no meu chamado, sabe como? Quando a pessoa não dá um dízimo, não dá oferta. Então a pessoa não dá dízimo, ela não está acreditando no meu chamado. Ela não está honrando o meu chamado. E se eu orar por ela, não vai ter efeito nenhum. Ela não acredita no meu chamado. Porque quem acredita no chamado do pastor vai investir na obra, vai investir no reino, vai ser um ajudador do reino. E aí, irmão, o ajudador do reino, eu chego diante de Deus e oro, a oração chega lá. E sabe como é que eu oro? Eu digo, Deus, puxa, essa pessoa investe, Senhor, investe no reino. Senhor, se não fosse essa pessoa, as portas aqui já tinham sido fechadas. Se não entrar dízimo, eu tenho que fechar tudo. Eu vou orando, mas olha só, a pessoa fez isso, fez aquilo, a pessoa dá um dízimo, eu consigo pagar água, pagar luz, tudo. Não é assim? Um dia os apóstolos chegaram para Jesus, trouxeram um homem que nem crente era. Era um soldado romano. E ele está sofrendo. Eles trouxeram para Jesus e disse, Senhor, ajuda esse homem. Isso é uma oração. Senhor, ajuda esse homem. Sabe por quê, Senhor? Porque ele nos ajudou a construir a sinagoga. Era um romano que ajudou os discípulos de Jesus a construir uma igreja. E Deus ajuda ele, Senhor. Então o que aconteceu? Ele recebeu na hora o milagre dele. Por quê? Porque ele investiu no reino. É o maior investimento que você pode fazer, é no reino, irmão. E eu posso dizer isso, porque eu investi a minha vida no reino, há mais de 40 anos, muito mais. Eu investi a minha vida, deixei tudo. E não me arrependo. Se tivesse que fazer, eu faria mais cedo ainda. Ah, pastor, aqui tu não tem emprego. Não tem, porque eu não quero. Semana passada, eu estava na UPA, uma pessoa que tem cargo de diretoria da prefeitura, trabalhou comigo, e agora é uma da chefe, me viu e disse, seu Silmar, nós estamos precisando do senhor lá. Eu digo, não, eu aposentei. Não, mas assim, o senhor vai ali, em tal lugar, eu estou ali, eu faço um memorando, eu vou lá entregar na mão do prefeito, eu digo, estou precisando do senhor aqui, estou precisando do senhor. Eu digo, não, o tempo terminou. Depois terminou. Estou aposentado. Agora eu trabalho só pro reino. Só pro reino. Então quando você investe no chamado do teu pastor, irmão, tem tanto texto na Bíblia que fala sobre isso. A Bíblia diz que era Elias, ou Eliseu, Elias que passava todo dia lá, não? Era Elias ou Eliseu? Passava, e uma mulher olhava ele passando todo dia. Eliseu, né? Olhava ele passando, Eliseu passava. Aí um dia ela chamou o marido dela e disse assim, olha, eu vejo que esse homem que passa aí, isso é um homem de Deus. Isso aí é um homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um quarto no andar de cima para ele, que quando ele passar aqui, ele pode subir no quarto, descansar. Aí disse que ela botou uma mesa, botou uma cama, e o profeta agora passava e entrava ali e descansava. Que ela construiu um quarto para ele. Aí o profeta está lá com o serviçal dele, descansando na cama,
Né? Aí ele falou para o servo dele: puxa vida, né? Essa mulher ele fez um bem para nós, estamos aqui agora descansando, depois podemos continuar. O que será que ela precisa? O que será que Deus pode fazer por ela? Vai lá e pergunta para ela: o que eu posso fazer por ela? E o servo foi lá. Aí o servo voltou e disse assim: olha, profeta, ela disse que se ela precisar qualquer coisa, ela vai lá e pede para o rei, e o rei dá para ela. Ela é uma mulher da sociedade, mulher rica. Qualquer coisa que ela precisar, ela vai lá. Aí, pô, mas não tem nada que pode fazer por ela. O serviçal disse: ela não tem filho, né? Ela não pode ter filho, ela é estéril. Aí o profeta pensou: bom, ela pode pedir ajuda que for para o rei, mas um milagre na vida dela o rei não pode fazer. Chama essa mulher lá. Aí veio a mulher. Aí disse: olha, daqui um ano, o profeta disse, daqui um ano tu vai estar abraçando um filho. Daqui um ano, profetizou. Passou um ano e nasceu o filho da mulher que era estéril. Tudo porque ela investiu no profeta. Tudo que ela investiu no profeta. Então, quando o profeta ora, uma oração sobe no céu. Eu orei, não devia contar, mas como eu estava dando permissão, eu fiz uma oração especial por duas pessoas. Eu ia trazer minha cartolina de oração para vocês verem. Eu fiz uma oração por duas pessoas para estar aqui nesse domingo. Uma era a Patrícia, professora. Eu chamo ela de Patrícia, professora. Ela estava viajando. Eu digo: Deus, assim, traz ela amanhã, traz ela e orar. Deus, eu quero ver, eu quero abrir meus olhos e ver ela lá. Eu orava para Deus, orava para Deus. E orei pela Marcinha. A Marcinha está doente. Norminha. Eu chamo ela de Marcinha, que tinha uma Marcinha também. É Norminha. A Norminha está doente. Uma doença grave. Então o marido dela pediu para a gente orar por ela. A pobre quis ir lá visitar. Ela não quer que vá visitar. Ela está com um problema muito sério. E ela precisa de muita oração. Ela não consegue orar. Ela está fora do ar. Está fora do ar. Não consegue. Está difícil a situação dela. E a porta ligou para ela: não quero que tu me veja assim, não quero que tu veja ninguém aqui, não quero que você me veja assim. A gente teve conversa, será que bateram nela, essa mulher está machucada, alguma coisa, né? E não queria que fosse lá. Aí a Rosângela encontrou o marido contou tudo o que está acontecendo com ela. E pediu para ir lá, pediu para as irmãs ir lá. Não, vamos lá orar por ela, ore por ela. A gente já está orando, mas pediu para ir lá ajudar ela. E a gente orou para duas orações especiais que eu fiz ontem: pela Norminha e pela Patrícia. E eu fiz aquela oração com a certeza de que aquela oração não, que essa telha daqui não reteram aquela oração, que aquela oração vai chegar diante de Deus. Certeza absoluta. Está entendendo? Irmão, isso não é para o pastor, para o apóstolo, não, é para você. É por isso que todo aquele que crê, você tem que orar. Está sofrendo? Ore. Pergunte o porquê do sofrimento, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Por quê? Aí quando você descobrir o porquê, você vai orar e diga: Deus, manda um terremoto, Senhor, manda um terremoto do céu, abala esses alicerces e abra as portas, Deus, para que eu seja feliz. Pede um terremoto de Deus. O terremoto de Deus não vem para destruir, vem para construir. Vem, Jesus. Vem para construir. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fica em pé então, em nome de Jesus. Você fecha os seus olhos. Agora você vai ter um tempo de falar com Deus. As pessoas que vão servir a ceia venham aqui à frente. Os músicos já estão vindo. Eu quero que você não se distraia. Feche os seus olhos. É o momento de você perguntar o porquê. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã e há um sofrimento repetitivo na tua vida, e você ouviu a palavra de Deus. É o momento de você perguntar por quê, e o Espírito Santo vai te revelar. E quando ele te revelar, você vai orar, você vai pedir que o terremoto de Deus venha sobre a tua vida, que a porta que está fechada se abra, que as cadeias, algemas sejam quebradas, que as ataduras sejam rompidas, porque esse é o desejo de Deus nesta manhã. Feche os teus olhos então, começa a falar com Deus. Sim.
Abençoe na caminhada deste mês. Pode ser, Ana.